bem-vindos a esse encontro que marca a abertura da exposição O Rio, a Nuvem, o Arquipélago e a Árvore, do artista Mauro Fuchi, com curadoria de Neiva Bons, e fica em cartaz aqui na Galeria do Instituto Ling até dia 30 de dezembro. Enfim, uma abertura com um encontro presencial, né? Mas não abrimos mão também da transmissão ao vivo. Então, eu aproveito para agradecer a presença de todos aqui no Salão do Instituto Ling e também a todos que nos assistem nesse momento pelo canal do YouTube. Bom, gente, antes de prosseguir aqui com a minha apresentação, eu faço a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, na altura dos ombros, olhos também castanhos. Estou vestindo um vestido com uma estampa que é uma casca de árvore, mas são umas manchas. E essa atividade aqui está sendo conduzida então, do Salão de Eventos do Instituto Ling. Nós temos aqui um cenário bonito também, é possível ver o jardim do Centro Cultural. E temos presente, então, conosco Mauro Fuchi, artista da exposição, Neiva Bons, curadora, e Caio Amon, né, autor do vídeo que acompanha a exposição, do filme. Bom, gente, Mauro Fuchi está aqui com a gente. Né, a gente já estava com saudades de ver as obras dele. A saudade não era tanta, porque a gente tem a sorte de contar com muitas obras dele em espaço público aqui na cidade de Porto Alegre. Vou citar algumas aqui para o pessoal relembrar. Temos uma intervenção em madeira na Casa de Cultura Mário Quintana, uma produção de 1990, o Mosaico Iluminuras, exposto no viaduto Hildo Meneghetti, na Vasco da Gama, que está lá desde 1999. Tem também um grande painel de pastilhas no aeroporto Salgado Filho, feito em 2001. E a gente pode ver nesse painel uma paisagem do Pampa Gaúcho. E também temos a obra Paisagem, né? São 648 blocos de concreto e acabamento em granito, que formam alguns morros, né? E estão na Orla do Guaíba. É uma obra que foi encomendada para a 5ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em 2005. E conosco também temos a curadora Neiva Bons, que, aliás, foi uma das curadoras da 5ª Bienal do Mercosul. A Neiva é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, membro do Comitê Brasileiro de História da Arte e da Associação Brasileira de Críticos de Arte, diretora cultural da Fundação Vera Chaves Barcelos e membro do Comitê de Curadoria e Acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Temos aqui também um convidado especial, que eu já contei para vocês, o Caio Amon, autor, então, do filme presente na exposição, filme que nos mostra a rotina do artista Mauro Fuchi no seu ateliê. Caio é um premiado compositor, com formação em música clássica pelo Conservatório de Amsterdã, atua como diretor musical e produtor de conteúdos audiovisuais e gráficos para todos os segmentos da cultura. Aliás, autor de muitas produções audiovisuais aqui do Instituto Ling. Conto para vocês um pouco da dinâmica desse encontro. Nós vamos, então, ter uma conversa, ouvir, né, um papo entre Neiva, Mauro e Caio. E, no final desse encontro, dessa conversa, a gente vai poder participar com nossos comentários ou perguntas. Então, quem nos assiste pelo canal do YouTube vai poder enviar pelo chat. E quem está aqui presencialmente vai ter oportunidade de fazer a pergunta diretamente a eles. Nós vamos alcançar um microfone, tá certo? Então, no final do encontro, eu volto aqui e faço essa mediação das perguntas e comentários do público. Mauro, Neiva, Caio, agora é com vocês. Obrigada. Obrigada, Laura. Boa noite a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo muito pelo convite para fazer esse trabalho. Quero dizer que estou muito feliz com os nossos resultados. Tem sido uma convivência riquíssima com todas as equipes envolvidas. Quero salientar que
muitas pessoas trabalharam duramente para que nós obtivéssemos esses resultados. Então, eu me chamo Neiva Bons, eu sou uma mulher de pele clara, estou com um coque hoje, o cabelo castanho, olhos castanhos, e visto um vestido preto com florezinhas. Então, nós combinamos que nós vamos fazer uma conversa bastante informal aqui, na base do diálogo, né? Para podermos também ouvir o depoimento do Mauro, né, sobre seu processo de trabalho, sobre a sua carreira, sobre como tudo começou. Vocês já sabem, é uma exposição de esculturas em madeira, que é o material preferencial do Mauro. Há muito tempo ele trabalha com madeira, né, tem perfeito domínio técnico sobre esse material. E as peças que estão aqui nessa exposição, é uma exposição pequena, são 4 obras, mas são 4 obras bastante complexas. Então, hoje nós vamos falar mais sobre essas obras que estão aqui apresentadas. E também vamos falar um pouquinho, depois o Caio vai nos contar mais sobre o processo de trabalho de feitura deste filme, que mostra o Mauro no seu habitat natural, no seu ateliê, no processo de produção dessas peças tão extraordinárias que nós podemos observar nessa exposição. Então, Mauro, eu queria te pedir para começar contando, né, como é que foi o início de tudo, por onde começou esse teu interesse por madeira. Boa noite, então, a todos. Obrigado aí pela presença. Vou fazer uma descrição minha. Sou de origem oriental, cabelo curto, estou vestindo uma camiseta preta, manga longa. Bom, começando assim, já faz muito tempo, então tem praticamente 40 anos de trabalho, de escultura. Comecei de uma maneira bem intuitiva, a partir de ferramentas e materiais que eu tinha à disposição em casa, pelo fato da minha mãe ter esses materiais. Tá ok? Então, logo cedo eu pude experimentar vários materiais, mas a madeira eu me senti muito à vontade, assim, de trabalhar com esse material, porque era até surpreendente para mim a minha capacidade de conseguir fazer as coisas e tal. Então, de início, assim, era quase uma coisa narcísica, assim, porque eu me sentindo assim muito capaz de fazer coisas que eu não imaginava que seria capaz. Então, foi mais ou menos por aí, de uma maneira bem intuitiva, que eu comecei a minha carreira, né? Vou passar para o Caio para ele fazer a apresentação dele também. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer também muito o convite da Laura, do Ling, a carta branca, né, que a Neiva e o Mauro me deram para essa colaboração, que foi ganhando, né, conceito, foi ganhando forma. Foi um processo muito interessante e me sinto muito honrado de estar aqui conversando com vocês. Bom, meu nome é Caio Amon, eu tenho pele clara, olhos azuis, um cabelo cacheado escuro, estou com uma camisa preta e uma calça xadrez cinza escura. É isso, né? Mas, Mauro, continua. De repente, vamos, né, nos falar um pouco mais sobre o teu trabalho. Como é que foi o ingresso na universidade, no Instituto de Artes, Mauro? Isso foi uma coisa assim meio até por acaso, assim, porque eu tinha alguns amigos músicos. Eu nunca imaginei fazer Instituto de Artes, quer dizer, naquela idade que eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. E certo dia, a gente descendo pela Senhor dos Passos, o meu amigo músico disse: olha esse prédio, aqui é o Instituto de Artes, o pessoal faz música, é um pessoal muito louco e muito divertido. Eu disse, quem sabe isso aí é uma coisa interessante. E aí eu acabei que fiz o vestibular e passei, depois de
sei lá, 2 ou 3 vestibulares que não passei para engenharia, coisa assim. E foi por aí que eu comecei a frequentar a escola de artes, né? E aí, frequentando a escola de artes, ali, Instituto de Artes, né, tu tiveste contato com vários professores que acabaram incentivando que o desenvolvimento, então, teu desenvolvimento nessa área de escultura, né? Sim, porque quando eu entrei na escola de artes, eu já fazia já trabalhava com madeira, mas eu encarava aquele meu trabalho com madeira como uma coisa de artesanato, até porque era artesanato. Com o objetivo, Porque assim, eram artefatos funcionais? eram utensílios, tipo caixas, geralmente caixas, né? E eu vendia depois para alguns clientes que já se interessavam e tal, mas eu considerava aquilo não era arte. A arte era o que eu iria aprender na escola de artes, que seria desenho, pintura. Nem pensava em escultura na época. E um certo dia eu estava lá na escola, numa aula, e acho que era a professora Romanita, e eu, sei lá como, acabei que eu mostrei esse meu produto que eu ia entregar para um outro cliente, e ela achou muito legal aquilo, dizendo que eu deveria, quem sabe, trabalhar essas peças em madeira como um objeto de arte, né? Então, aí que caiu uma ficha, assim, né? Quando eu tive essa noção que aquilo realmente poderia ser meu trabalho, que eu poderia desenvolver mais sobre aquele assunto, aí que, tipo, acendeu uma luz, assim, né? E aí essas primeiras peças que tu passaste a considerar como peças artísticas, propriamente ditas, elas tinham uma influência daquele surrealismo popular que se veiculava nas capas de discos, de revistas? Porque na época, ainda mais em função do artesanato, eu tinha um contato, um interesse com o final do movimento hippie, da contracultura. Então, eu escutava aquelas músicas, disco do Yes, do Pink Floyd, e aquilo era o meu imaginário. Salvador Dalí, Magritte. Então, tinha essa influência assim, dessa coisa meio lisérgica, psicodélica. E no meu trabalho eu refletia esse tipo de imaginário, né? Que guarda uma certa figuração, né? Conheço algumas peças daquele período. Não era bem figuração, mas era meio aquela coisa assim de capa de disco de Yes. Essa é a minha referência básica, assim, né? Capa de disco do Yes, aquelas formas se derretendo, colorida, tal. E como é que começa esse teu interesse por essas questões da matemática, a proporção áurea e logo em seguida a teoria do caos? De início, como eu falei antes, era bem intuitivo. Assim, eu pegava um pedaço de madeira, ia esculpindo, sem saber exatamente onde é que aquilo ia acabar. Também um reconhecimento do material, das minhas capacidades, dos limites da madeira. Mas chegou uma hora que eu pensei assim que eu estava só me repetindo, assim, meio embebido com a minha própria capacidade de produzir coisas bacanas em madeira. E senti falta de uma conceituação, de uma referência histórica. Daí eu comecei a ler muito, e frequentando as aulas lá do Instituto de Artes. Aí, por algum acaso, a biblioteca lá do Instituto de Artes tinha comprado uma série de livros, tinha recebido uma série de livros americanos. E a referência que eu achei mais interessante de todos aqueles livros foi ao minimalismo americano. Era o Sol Lewitt e o Carl Andre. E era completamente diferente do que eu fazia, eram quadrados, cubos. Mas a referência de como eles trabalhavam aquelas ideias, de ter aquela conceituação tão rigorosa, aquilo me interessou muito, assim. Eu pensei, eu tenho que O que especialmente interessou, talvez a autenticidade do material? Não, me interessou uma frase que eu guardo até hoje, acho que é do Carl Andre, que ele dizia que o processo vira uma máquina de fazer arte. Então, prévio à execução da obra, tinha uma conceituação, uma ordenação do que queria produzir, independente da execução, né?
antes, prévia execução. Isso me interessou muito, assim. E eu achei que eu deveria, de alguma maneira, também ter esse tipo de procedimento para fazer minhas esculturas. E eu tinha esse interesse por matemática e fui pesquisando e lendo, acabei que a gente chega inevitavelmente na proporção áurea, na série de Fibonacci, que organiza uma série de coisas que a gente encontra na natureza. As pétalas de flores, crescimento de árvores, conchas. Então, acabei que cheguei nesse... E aí o teu processo partia da observação direta da natureza ou não, já daí eu tinha um comecei a processo organizar abstrato? esses volumes tridimensionais usando a proporção áurea. Um volume em relação a outro volume, sempre em proporção áurea. Chegou a tal ponto que eu trabalhava sempre com uma calculadora. E a calculadora é uma tabela onde eu ia fazendo os cálculos da proporção entre uma peça e outra para montar minha escultura no espaço. E como é que eram os trabalhos dessa época? Tem uma fase que tu começa a construir peças que são retráteis, elas podem se estender e podem se retrair. É que como eu tinha esse tratamento do material da madeira e eu fazia de tal maneira que aquilo tinha uma sedução, eu percebia essa sedução a mim e ao público de querer tocar e tinha a manipulação das peças. Muitas dessas peças, até também referente às caixas que eu produzia logo no início, tinha esses... eu fazia peças manipuláveis que tinham articulações, que eles tinham várias configurações e esse tipo de interesse, esse interesse em ter as peças que são móveis e são manipuláveis, de apresentar várias configurações, eu mantive até hoje, né? Então, isso é uma característica. Sim, de onde vem esse interesse pelas peças móveis? Tem alguma relação com aquela produção dos artistas do neoconcretismo no Brasil? Não, nunca me interessei por isso. Eu acho que é muito das caixas, da manipulação das caixas, de ter as dobradiças, não chega a ser engrenagem, mas é uma consequência desse meu interesse na manipulação das peças. Eu acho que é por aí, assim, né? Aqui nessa exposição há pelo menos 2 peças que sugerem manipulação. Outras 2 não. Isso me interessa muito pelo fato da escultura ter a possibilidade de apresentar várias configurações, não só a tridimensionalidade, mas a movimentação dessas peças, poder ter outras visualizações do mesmo trabalho. E, Mauro, como é que começou também todo esse processo de constituição do teu ateliê? Todos esses equipamentos que tu tens, foi desde o período da faculdade que tu começaste a montar esse teu ateliê? Ele é muito equipado, né? Um ateliê oficina. Essas imagens são do Caio, né? Isso é meio consequência das minhas criações, assim. Tem peças que eu ficava projetando no papel e tal, e depois tinha uma parte de execução em que eu tinha um desafio de executar aquelas peças e, bom, isso acaba que tu vai necessitando de ferramentas. Então, nesse teu ateliê, tu tens todos os recursos que tu necessitas para fazer as tuas peças? Agora eu me sinto que eu tenho, mas durante um bom tempo, nossa, eu ficava só namorando as ferramentas que eu não tinha acesso, né? E essas ferramentas, elas já existiam ou foi havendo uma... Não, estou sempre comprando ferramenta, né, conforme uma necessidade ou outra. Ultimamente eu tenho comprado muitas facas que eram inacessíveis, assim, e hoje em dia se faz aqui no Brasil, facas com aço de qualidade, né? As facas que tu usas para começar o trabalho... São facas e algumas são específicas para fazer colheres de madeira. E eu comprei várias dessas facas de colher de madeira, que antes não tinha, e agora no Brasil tem um pessoal que faz, de qualidade.
Esses equipamentos, essas ferramentas, elas vêm de onde? Tu Pois compras por catálogo. Agora tem no Brasil, mas durante um bom tempo isso era, para mim, era inacessível, né? Isso também aconteceu. Precisavam ser importados. Sim, aconteceu porque acho que uns 5 anos atrás, o pessoal que é da comunidade Maker, né, eles me convidaram para dar umas oficinas. E eu fui lá dar umas oficinas lá de escultura em madeira, de colheres de madeira. E, sendo um pessoal jovem, eles tinham acesso a sites no exterior e no Brasil que eu nem conhecia, assim, entende? Daí isso também me abriu uma possibilidade de comprar ferramentas. E o pessoal da comunidade Maker que te procurou? Foram eles que me procuraram e eles tinham acesso a uma série de coisas que eu nem sabia, né? E o que eles queriam? Eles têm interesse em coisas que eles próprios podem produzir, é isso? Eles eram alunos de design, acho que na Ritter, na Unicinos, e falavam que lá na escola eles ficavam muito na tela do computador e sentiam necessidade de poder fazer as coisas de fato, assim, né? Pegar uma serra, cortar e montar, e encaixar. E daí eles acabaram me procurando, né? Aqui nessa imagem a gente vê algumas das peças que estão na exposição, né? Essas 3 aqui na frente formam o arquipélago. Aquela lá do fundo é a nuvem. Aí foi um cenário que o Caio me ajudou a montar, né? Eu falo um pouco. É verdade. Não, é digno de nota que o ateliê do Mauro é um lugar impressionante, assim, para quem entra. É um caos, mas que inspira uma organização. É difícil dizer. Tem muitas ferramentas, muitos materiais. Ele é um lugar com pé direito alto, onde tem janelas laterais altas também que atiram uma luz bem interessante sobre os objetos. E o Mauro também usa essas luminárias, né? Até no ensejo da filmagem, a gente perguntou como é que é a iluminação, Mauro, tu liga, não liga? Para nós pensarmos a iluminação da filmagem. E ele comentou justamente essas luminárias são importantes porque é uma luz dura, direcional, que dá volume às peças, né? E é poder ver essas peças a partir de diferentes, né, configurações de luz, que é um instrumento importante para definir o volume das peças, enfim, como elas funcionam. Lá nas filmagens, Caio, tu aproveitaste a iluminação do ateliê? Sim, em grande parte. A gente usou a luz que nós trouxemos para realçar, para dar um pouquinho mais de leitura em alguns lugares que eram mais escuros, né? Mas a gente gostou muito da iluminação dessas luminárias, né? Então o espaço fica todo marcado por esses nichos, né? Ou pequenos assim lugares por essas luminárias. Inclusive no vídeo a gente fez questão de inserir o Mauro entrando e ligando uma a uma, né, as luminárias e saindo, desligando uma a uma, assim. Nos pareceu super gesto importante. Que se repete, que é cotidiano. Exato. Foi muito interessante como esse trabalho em vídeo que nós fizemos juntos, né, foi tomando uma forma no processo. Quando nós chegamos no ateliê do Mauro, a Neiva já tinha feito um roteiro que depois, hoje eu penso assim, era um roteiro muito tênue, mas porque o vídeo tinha que ser tênue, né? É muito difícil de descrever aquilo que não enfim, cujo conteúdo na verdade, tão... eu fiz algumas sugestões e o que o Caio recebeu e imediatamente compreendeu qual era a ideia. Foi uma comunicação um pouco telepática. Foi assim, um pouco telepática. E tivemos uma reunião remota e conversamos sobre isso. E, num certo momento da conversa, o Caio mencionou o John Cage. E aí eu me senti em casa. Então, estamos falando a mesma língua. É verdade. E foi nesse ir até o ateliê do Mauro sem uma ação definida, nós pedimos apenas que o Mauro fizesse ações cotidianas, né, do trabalho dele, que ele entrasse no espaço, que ele escolhesse alguma ferramenta, trabalhasse em qualquer peça,
E nós fomos, então, acumulando essas ações. A primeira ação foi essa entrada. E quando ele entrou, ligou todas as luzes, eu pedi, Mauro, tu poderia sair e antes desligar todas as luzes? E esse take de entrada e de saída me fez pensar num loop contínuo em que o Mauro entra, liga as luzes, trabalha um pouco, sai, o tempo passa, ele entra, trabalha em outra coisa, sai. E eu acho que são 5 ou 6 blocos com essa lógica, isso em loop, parece que a gente está até eu comentei, uma espécie de dia da marmota do Mauro, né, em que a gente está eternamente preso no ateliê dele e o trabalho nunca acaba. E foi muito interessante numa entrevista que nós fizemos para o documentário que acompanha a exposição, que será lançado depois. Na entrevista, o Mauro falou uma coisa que deu nome ao filme, mas me deu uma visão muito particular sobre o que o Mauro faz, né? Ele falou assim: no meu trabalho, o acúmulo de gestos torna o gesto invisível, porque é a repetição do ato de lixar, polir, escavar. Eu não sei os nomes técnicos assim, mas essas ações repetidas vão tornando o toque dele na madeira invisível, né? Como a gente vê na superfície, né, lisa dessas peças, é impressionante. E o nome do filme ficou, então, Gesto Invisível, né, por ser essa repetição assim, desses gestos. Eu achei muito interessante a maneira como tu aproveitaste, Caio, aquela atmosfera barroca do ateliê do Mauro, né? Que contrasta completamente com a maneira como as peças estão apresentadas aqui nessa exposição. Sim. Aliás, queria mencionar que a expografia da série Stork, que se encontra aqui, magnífico trabalho, e que foi pensado a distribuição das peças no espaço de maneira a sublinhar as peças. O ambiente neutro, para que suficientemente neutro para que as peças possam ser apreciadas da maneira como, né, nós esperávamos. Mas introduzimos, então, no espaço expositivo essas informações que vêm do ateliê do espaço de trabalho. Posso fazer uma pergunta para ti, Neiva? Pois não. A obra, o Rio, que é formada por essas peças de madeira que podem ser configuradas no espaço, né, de qualquer maneira, enfim. Na exposição, elas estão montadas numa plataforma mais baixa que o olhar, né? Quando eu cheguei aqui na montagem, o Mauro comentou, um elemento da expografia que surpreendeu, né, o próprio artista. Tu poderia comentar sobre isso? Acho que podemos falar sobre isso, né, Mauro? A série, se quiser entrar também na conversa. Porque, bom, as bases elas têm alturas diferentes. Isso foi uma combinação que nós fizemos, né? Porque se as bases tivessem todas a mesma altura, ficaria muito monótono. E lembro que na reunião que nós tivemos, acho que uma das primeiras, eu sugeri que a peça Árvore, que nós vamos ver daqui a pouco, ficasse sob a claraboia, né? E, de fato, ficou. Mas eu acho que o Mauro, quando produziu as peças que formam a obra O Rio, ele tinha imaginado uma outra forma de apresentação na altura dos olhos. E essa sugestão de o Rio ficar numa altura bem mais baixa em relação às outras peças foi ideia das séries quando a gente estava lá no meu ateliê conversando como é que seria montada a exposição. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque a minha visualização sempre de todas as peças é na altura do olho, ou na altura da bancada onde eu trabalho, que é cerca de 70, 80 centímetros de altura. Mas eu achei interessante porque já vínhamos pensando e falando de ter alturas diferentes. E aí, manter o Rio lá embaixo faria todo o sentido, assim, né? Mas eu estranhei muito, porque não é uma visualização que eu tinha, né? Mas o eu achei Rio que no final ficou aqui. bacana. Assim. Então, vamos começar falando um pouco do processo.
é porque, vistas na altura dos olhos, nós podemos perceber a textura da madeira. É disso que tu está falando, Mauro. Quando eu pensei nesse trabalho rio, para mim a superfície de água é sempre não digo, mas no meu ponto de vista, ela é formada pelo encontro de duas ondulações na horizontal. Dois padrões. Para formar, digamos, o algoritmo que eu iria usar para gerar essas pequenas peças. Mas no caso do rio, ao invés de ser duas curvas na horizontal, duas ondulações na horizontal, eu optei por uma ondulação na vertical e outra na horizontal. Então, o encontro dessas duas curvas vão gerando essas peças, né? Então, todas as obras da exposição, elas têm esse algoritmo, digamos, simples, assim, básico, ou prévio, para gerar essas peças que estão ali, né? Então, o rio é esse algoritmo, a árvore tem um outro, o arquipélago é um outro, e a árvore é outra ideia, né? Mauro, essa obra tem 64 peças. 54. 54 peças. E, como é que tu chegaste nesse número? Por que 54 peças? Ela pode se expandir no espaço? Pode se retrair? Quando eu me proponho a fazer uma escultura, ela tem que obedecer alguns critérios, assim. Um dos critérios é eu ter a convicção de que isso vai valer a pena, porque eu vou ficar cerca de 3 meses envolvido na execução dessa peça. Um outro critério é o nível de desafio que eu estou me colocando. Não pode ser nem muito fácil, a ponto de ficar sem graça, nem muito complicado, a ponto de eu ficar de saco cheio e desistir no meio do caminho. Então, tem esses dois critérios que meio que eu tenho que estar equilibrados para eu ter o interesse em manter a disciplina e tal, para poder fazer essas peças. E, no final das contas, eu não tinha esse número 54, mas foi o adequado para mim não começar cansado de fazer essas pecinhas. E, num determinado momento, tu decidiste que o conjunto estava pronto. E também pelo espaço que ele ocupava na minha bancada, eu achei também que estava ok. Assim, muito mais não ia começar a ficar apertado ali. E, claro, essas ondas da própria textura da madeira, elas foram inspiradoras na construção dessas peças. Não, isso aí meio que... Eu já sabia que isso iria ocorrer, né? Mas não é uma coisa que eu fico... vai dar essa curva, vai dar aquela... Eu até prefiro madeiras que tenham tons mais uniformes do que os veios muito contrastantes, porque senão a madeira fica muito evidente, assim, o valor da madeira, fica do muito material. texturizada, né? Sim, eu prefiro. Vamos falar um pouquinho, então, sobre... Vou voltar aqui. Sobre as outras obras, um pouco sobre o processo de feitura. Neiva, eu posso fazer um Claro. alívio cômico aqui? Pois não. Um dado, como músico, né, eu me sinto na obrigação de compartilhar um segredo do Mauro, que só conhece quem vai até o ateliê, mas que, observando essas obras tão fluidas e elegantes, né, não consegue nem imaginar, mas o Mauro trabalha com uma música eletrônica de raiz, assim, um bate-estaca, né, na definição total da palavra, incessante. São playlists de 4, 5 horas. E eu fiquei super curioso, né, em relação a isso. Eu também achei isso muito curioso. Por que como é que tu consegue se concentrar com essa música? E aí eu te pergunto, então, Mauro, por que a música eletrônica? Bom, eu sempre fui interessado com música, por música, né? E teve uma época, uns 12 anos atrás, eu tive um aluno que nós combinamos que eu iria trocar as aulas de escultura em madeira por aulas de música, porque ele era um aficionado por música clássica. Então, a cada aula, ele me levava um CD de música clássica e ele comentava, e a gente escutava junto durante a oficina.
E aí meio que aí que eu comecei a trabalhar com música. Só que a música clássica, ela às vezes tem um andamento muito variado, assim, tem um início mais lento, depois tem um meio mais movimentado, enfim, ela varia muito, assim. Então eu acho que aquilo atrapalha porque chama muita atenção. Ou, por outro lado, a música MPB tem aquela letra, tu fica pensando na letra, também não me adiantava, assim, não me era apropriado. E aí, bom, também antes disso, tinha o fato de que eu sempre acompanhei música, e, pelo início lá que eu falei do Yes, do rock, e acabei chegando até, acho que no meio dos anos 80, no King Crimson. E no final, no meados de 90, nasceu a Lara e eu fiquei um período grande sem escutar música. E quando eu retomei no King Crimson, que eu comentei contigo. E o King Crimson, daí eu pensei, o que eu vou ver agora? Já não sabia exatamente por onde recomeçar as coisas, e enfim. Acabei na música antes de King Crimson, quer dizer, antes desse batistaca que tu falou, tinha uma música chamada Psychotrance, que é uma coisa pior ainda uma que coisa bem batistaca. leve para trabalhar. Mas eu gostava que tinha essa coisa constante atrás, que não ficava essa variação de ritmo, e era sempre igual. E acabei que eu cheguei nesse tipo de música chamado Progressive House, né? Para os íntimos é prog. E bom, tu vai pesquisando até que acha um nicho que fica bem adequado ao teu trabalho. E esse nicho é música eletrônica, Progressive House, dos ingleses, principalmente, e dos nossos vizinhos argentinos. Tem um cenário de música eletrônica, de rave, de coisa assim, que eu acho... Não que eu fique lá dançando, mas essa música atrás, eu acho que ela dá uma energia. Tu fica ouvindo a música e trabalhando. Sim, sim. Quantas horas tu fica, em média? Bom, isso também é uma coisa que muda, assim, porque o início da minha carreira era full-time escultura em madeira. E há uns 12 anos atrás, eu e a Lia, nós começamos outro negócio, que é a Design Toon, que são os acessórios de borracha, de moda, colares, brincos, pulseiras. E, bom, daí, a partir disso, meu cotidiano de trabalho ficou dividido entre a Design Toon e a escultura em madeira. Então, não é assim o dia inteiro escutando essa música, que também acho que seria assim too much, né? Então, eu acho bacana também os sets de música eletrônica, de prog house, elas têm tipo 2 horas, 1 hora. Então, também aquilo dura, assim, acho que deve ter um pendrive e dura, sei lá, 2, 3 dias. Né? Então... Mauro, vamos falar um pouquinho do processo de trabalho dessa peça, a nuvem, né? Porque aqui aparece bem como é que é a estruturação da obra. Eu acho que... A nuvem é legal, acho que tem uma imagem com o projeto, o desenho dela. Tem aí, Neiva? O desenho da nuvem? O desenho da nuvem, acho que... Não sei se está... Acho que eu vi ela antes aí. Bom, ela começa prévio aqui. Aí, né? Começa pelo desenho. Começa aí pelo desenho. Quer dizer, eu tinha a ideia de como mais ou menos aquilo ia se estruturar, onde é que ele ia girar. Bom, e aí dá para se ter a noção de que cada peça dessas, na horizontal, ela está em proporção áurea com a peça seguinte superior, e assim por diante. É uma repetição de um padrão, daí dá para se... o meu interesse também nos fractais, né, que é a repetição de um padrão para gerar uma certa complexidade. E aí está a numeração das peças, onde eu deveria cortar o tamanho das peças, o posicionamento das peças. E é replicado do outro lado. É replicado do outro lado. Exatamente igual. Teve um período do meu trabalho que eu fiquei muito, muito interessado em modelagem 3D no computador. Então, se fosse eu fazer um projeto naquele tempo, eu praticamente modelaria tudo isso aí no computador. Sim, mas e essas formas orgânicas, elas se repetem muito no teu trabalho?
Isso acho que é um pouco do meu modo de trabalhar madeira, que é polido, que revela esses veios da madeira. Eu acho que isso... Bom, e também é a nuvem, né? Eu sempre pensei na nuvem, tipo um cúmulos, que tem aqueles flocos de nuvem, né? Então, tem escolhi a madeira clara também. E depois... daí já cortei todas as peças. Elas foram cortadas na proporção áurea? Ainda não está super aí, não. porque eu teria que medir exatamente, né? Mas já está bem, assim, a estrutura dela está aí montada, né? Montada, é só madeira aí? Só madeira. Depois de montada, com tudo decidido, como seria? Daí liga a música lá e vai. Desmonta e vai finalizando Isso. peça por peça e monta novamente. Então, aqui, as peças já trabalhadas. E a obra montada. Essa obra pode girar sobre vários Elas eixos. tem as peças são móveis, tem vários eixos, né, que permitem essas configurações. Eu e o Caio estivemos falando sobre a musicalidade dessa peça, né, como sugere, né, produção musical, É verdade. sonoridades. A gente pode fazer um segredo ainda. A gente pode fazer o pitching do nosso projeto de música. Mas realmente nós estávamos pensando sobre essa organização móvel, né, que pode muito bem servir como uma partitura visual, né, ou uma maneira de organizar padrões, que na entrevista que nós fizemos também, né, o Mauro mencionou bastante essa ideia de algoritmo, né, de uma certa ideia central que gera um processo, né. Isso é super importante em todas as obras, né, inclusive na Árvore, né. Eu perguntei também, no caso da Árvore, para mim, eu disse assim, não é uma coisa evidente que é uma imagem de uma árvore, porque ela não está assim, né? Eu não sei, para ti, um lado é a raiz e o outro lado são os galhos? É assim que tu imagina a árvore? Para mim tu pensaste... é indiferente, assim, não tem um lado que seja copa, o outro lado seja raiz. Mas na construção da árvore, um lado, os galhos saem num movimento espiralado e no outro lado os movimentos do crescimento dos galhos é vertical, ou é verticalizado, assim, né? Não, até eu não consigo perceber exatamente qual lado é o espiralado nem qual lado é o vertical, mas na construção, na concepção, foi isso que eu pensei, né? E desse conjunto de obras que está nessa exposição, esta é a única que é feita a partir de um único bloco de madeira. Sim. Então o processo é diferente. Essa peça ela é uma releitura de uma outra árvore que eu já fiz há uns 15 anos atrás, eu acho. Menor, numa escala menor, mas agora eu repeti, digamos, né? Só que bem maior, e o desafio dele realmente era esse, esculpir a partir de uma árvore, a partir de um tronco de árvore. E o desafio... As marcações iniciais são aquelas ali. Das pontas dos galhos. Aí era a minha preocupação... Aqui também tem um padrão? Tem um padrão, raciocínio um lado matemático. espiralado, outro lado só para cima, no caso, ou para baixo. A minha preocupação era se o número de galhos seria adequado para a minha capacidade de fazer essa peça. Porque a distância entre uma ponta de galho e outra é bem, assim, técnico, né? Seria passível de execução com o meu ferramental e com a minha capacidade de esculpir isso aí, né? É de difícil execução, né? Teve horas assim, pensei, putz, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar naquele galho? Então, tinha esse desafio, né?
Então ela vai tomando forma, até chegar naquela árvore que nós vimos. Bom, aqui tem uma imagem. Deixa eu chegar na árvore de novo. É muito interessante o que a tua obra me faz pensar. Eu acho que o motivo porque eu perguntei se a ti te parece uma árvore, é que é como se as tuas obras mostrassem ou representassem esses objetos do mundo a partir da lógica que gera eles, né? E não de uma cópia da aparência, né? Do fenótipo, vamos dizer assim, do objeto, né? Mas é como se tu acessasse o genótipo dele e gerasse um objeto que opera sob a mesma lógica, né? No caso, a árvore, as raízes por um lado, os galhos para o outro, num certo padrão de crescimento, enfim, mas que revela muito de como aquele objeto opera. E quando a gente fala por exemplo, de uma árvore, de um ser vivo que não tem uma forma imutável, né? Está sempre em movimento, sempre em transformação, o que me parece que fica no caso de um objeto, de um ser vivo, é justamente a lógica, né, de engendramento desse ser e não algum estado específico dele, né? Então essa árvore, para mim, ela simboliza isso, sabe? Eu imagino que o arquipélago também tem uma lógica, né, de distribuição das partes dele. Então parece ser um elemento em comum, né, nas obras que estão nessa exposição. De todas essas aqui, desculpa interromper, guarda um pouquinho a tua resposta, Mauro. Essa obra, a árvore, ela tem uma expressividade diferente das outras peças. E eu me lembro que nas nossas conversas tu mencionaste o teu interesse por uma artista brasileira, a Maria Martins. Essa peça lembra um pouco... né? Lembra. Lembra, sim. Lembra? Mas não é uma, assim... Não, mas o que eu queria te perguntar é o que nas esculturas da Maria Martins te interessava? Para ser assim, falar... É muito difícil hoje eu me interessar por artes plásticas. Tu já nos confessaste isso, nós ficamos atônitos. Não mas é a pura verdade. É porque as ideias e conceitos que me estimulam a pensar e a produzir outras coisas, principalmente a pensar de um jeito diferente, não vêm dessa área de conhecimento, vêm de outras áreas de conhecimento que, para mim, são mais estimulantes. Geralmente ciência, design, arquitetura, música, moda, gastronomia. Essa outra área de conhecimento tem conceitos que não são do nosso meio artístico, entende? Então, claro. Mais é por esse fato. Porque no início assim da tua formação, sim, tu estuda muito, tu vê muita coisa, vê Maria Martins, vê o Brecheret, que é outro artista. Tu comentaste Brecheret também, eu queria te ouvir mais sobre isso. Sim, o Brecheret eu acho uma coisa assim, uma joia, uma coisa especial, assim, o jeito como ele resolve os volumes e aqueles detalhamentos que ele faz depois daquele volume pronto, é uma joia, assim, né? Eu super admiro, assim, o Brecheret, muito mais que a Maria Martins. Mas, que nem eu estava falando, o meu interesse agora, se eu for abrir ou chegar numa livraria, não vai ser na seção de artes plásticas, vai ser em outro lugar. Porque são fontes de ideias que me fazem pensar muito mais, assim, né? Por exemplo, esse meu interesse em matemática, os fractais, e depois teoria do caos, a complexidade, e hoje eu fiquei super pois assim, né? feliz, Tivemos uma notícia feliz ou não, mas interessante. Me senti pertencendo ao conhecimento humano, do Prêmio Nobel de Física ser dividido entre 3 cientistas, que o estudo era a teoria de sistemas complexos e como isso se configura para a modelagem matemática do planeta, para ver como que o aquecimento global realmente está afetando o nosso clima, né? Que é a teoria do caos e os fractais, e antes disso a teoria de Gaia.
Pode continuar, Mauro. Eu estou procurando aqui. Bom, tem o arquipélago, que é a outra justamente. peça. O algoritmo do arquipélago, bom, é um relevo. Vamos falar um pouquinho do arquipélago, porque é uma obra muito complexa, né? A ideia sai da representação de um relevo, né? Antes da modelagem dessas peças, eu defini o tamanho desses 3 discos em proporção áurea entre uma peça e outra, a altura dessa peça em relação à base onde ela ia ficar apoiada também em proporção áurea, e o número daquelas elevações e o tipo dessas elevações também estão na proporção áurea. Então, eu defini esses números, esses limites, e o meu desafio, meu divertimento, no caso, seria modelar esse número de volumes com esses 3 tipos de volume, que eu vejo 3 tipos de volume, de modo que a peça, quando modelada e apoiada só sobre um ponto, ela ficasse em equilíbrio. Porque essas 3 peças estão apoiadas só num ponto metálico, então ela não poderia ficar mais pesada para um lado nem para o outro, senão ela ia perder esse nivelamento dela em relação à base horizontal. Então esse era o meu interesse, assim, né? E como é que tu chegaste nesse equilíbrio? Foi um processo empírico? Vai testando, totalmente... é empírico, vai testando. Quer dizer, eu meio que distribuí as peças ali sobre esse disco de madeira, e fui modelando, né? Porque elas se apoiam sobre uma base instável, ponto, né? uma ponta, e elas podem balançar e elas podem também girar. Processo bem diferente, né, Mauro, de trabalho. O desafio era esse meu interesse, a brincadeira disso, o divertimento era modelar, e de modo que não é modelar, assim, digamos, eu teria que respeitar esses limites que eu me impus de antemão, né, que no caso seria o algoritmo. Então sempre tem que ter esse nível de desafio, assim, de ter o interesse, de manter o interesse, de ficar envolvido. Sempre tem que ter me colocar numa situação dessa para mim manter esse interesse na execução de uma peça durante, sei lá, 3, 4 meses. E, Mauro, como é que tu decides a dimensão da peça? Se ela vai ter essa dimensão, ela poderia ser maior, ela poderia ser muito maior. A dimensão da peça está diretamente relacionada com essa questão do desafio, porque se fosse fazer muito grande, ia chegar num ponto que ia estar, assim, de saco cheio de fazer isso aí, né? Então, tem que ter um limite de tempo onde até o interesse fique vivo, né? Então, esse é o limite. Que seja factível. Tem uma dimensão humana nisso, né? Não é excessivamente grande, não é monumental. Já pensaste em fazer alguma vez uma obra monumental? Quer dizer, já quando tu começa a fazer escultura, pensa assim, mas algumas agora... são grandes, não é? Chegaste a fazer algumas agora grandes. Eu penso que elas têm que caber no meu colo, sabe? Esse é o tamanho ideal, tem que caber no meu colo. Ótimo. Bom, a conversa está super boa, mas se alguém quiser fazer algum comentário, se tiver alguma pergunta, podemos começar a conversa aqui. Vamos ampliar o debate. Gente, então, primeiro, muito obrigada, Neiva, Mauro, Caio, né, por compartilharem todas essas experiências que vocês tiveram, os 3, ao montar essa exposição. Agradeço também os participantes que estão com a gente. Vamos, então, abrir para conversar com o público também. Mas eu gostaria de pedir um depoimento especial da Séries Storck, responsável pela expografia, contar um pouco para a gente sobre essa curiosidade de propor uma base bem baixa para o rio, como foi desde o início. Conta para a gente, Séries. Na verdade, eu achava que o rio tinha que estar no chão. Mas
era a minha vontade. Então foi, a gente conversa, né? E vai chegando num ponto onde todos concordam. Um trabalho a muitas mãos, né? A altura da base da árvore, eu e o Mauro decidimos por 1,10, embora o Instituto Ling prefira botar as coisas em altura mais acessível, mas achamos importante para poder ter essa visão mais de lado da árvore. Eu acho que isso, né, Mauro? Uhum. Tem um sentido, assim, né? Tipo, a árvore mais alta, o rio mais baixo, e no meio tá o relevo e a nuvem. Essa é a segunda exposição do Mauro que eu desenho. Uma foi para o Marx. A do Marx era bem matemática, assim, todas as bases iguais, todas na mesma altura. Lembra, Mauro? Sim, sim. Bem bonito em fotografia, ficou bem lindo. Ficou bonita aquela. Também. Mas hoje não conseguiria pensar todas iguais e no mesmo tamanho. E Séries, sobre as dimensões das bases. Por que tu escolheste aqueles tamanhos? Podiam ser mais estreitos, podiam ser mais largos? Eu acho que sempre tem que ter esse campo, sabe? Não pode ser tão pequeno, né? Até eu pensaria até um pouquinho maior. Eu acho que ainda o Mauro deu uma restringida nelas, no tamanho, né? A gente depois conversando, assim. Porque o espaço é bem delicado também, né? O espaço é baixo, e era assim... Era uma Sim, se fosse num outro espaço, provavelmente... Bom, claro, a expografia seria bem diferente. A gente pensaria algo diferente, mas acho que ali tem essa delicadeza, né? Tem a delicadeza do trabalho, a delicadeza do espaço. É macio, assim. Eu vou comentar aqui aquele detalhe da mudança da tonalidade da base do rio, né? Porque é uma coisa tão específica e surtiu um efeito importante, né? As bases eram todas brancas, e quando vimos a exposição montada, o Mauro observou que o contraste era muito forte, né? Então começamos a conversar e decidimos, então, mudar de branco para cinza. É um detalhe, mas que faz uma grande diferença. Tipicamente um assunto de quem é das artes visuais e se importa com isso, né? Mas essas curiosidades aí do backstage são bacanas de trazer também, compartilhar com vocês. Aliás, muitas curiosidades que o Mauro compartilhou com a gente hoje, né, sobre a produção dele. Mauro, em entrevista para a ZH, e também já tinhas contado um pouco sobre essa questão para a gente no momento anterior, tu comentaste que ficaste 3 anos em frente a uma tela de computador, né, sem trabalhar, sem esculpir, e trabalhando somente com programas de desenhos 3D, algo parecido, e tu demoraste 10 anos para reencontrar um processo de produção aí manual, né, a voltar a trabalhar manualmente. Então eu te pergunto, tu caíste na armadilha dos encantos da tecnologia? Sim, foi realmente um canto da sereia que eu fui completamente seduzido por aquele mundo virtual que te permite fazer qualquer coisa e imaginar qualquer escultura sem lei de gravidade, sem limite orçamentário e de tempo para executar as peças, e definir luz do ambiente. Bom, é tudo, assim, tu cria um universo ali. E eu fiquei completamente maluco com aquele mundo, e o desafio que eu falei antes da execução das peças passou totalmente para modelagem 3D. Se eu era capaz de modelar aquilo, imaginar uma escultura daquele tamanho, enfim. Eu fiquei apaixonado por essas possibilidades que a modelagem 3D me possibilitava, assim. Tanto que
não via mais graça nenhuma em descer ali embaixo e fazer a peça. Porque era apenas eu fazia as peças e tal, mas era assim, tal e qual eu modelava no computador. Então, eu usava paquímetro, usava um monte de régua, esquadro de precisão, e a peça saía tal e qual estava modelada no computador. E chega um ponto que isso não tem mais graça nenhuma, assim, só basta modelar no computador. E acontece também que a lei da gravidade, ela não perdoa, assim, ela é uma lei que não te esquece, assim, tu pode pensar alguma coisa no computador que a lei não funciona, mas quando tu passa para o real, aquilo funciona. Então, teve uma série de peças também que eu modelava lá no computador, mas quando caía no mundo real, na madeira, às vezes a estrutura de madeira ela não suportava o que no computador era tranquilo. Então, também tinha essas situações que eu me frustrava, assim, que aqui está tudo ok, mas quando eu vou para cá não está tão ok, entende? Então, para eu sair desse canto da sereia, para não me amarrar, ficar não amarrado no poste como Ulisses lá, então eu tive que pensar em umas estratégias de como é que eu ia conseguir me livrar disso. Uma das coisas que eu pensei e fiz foi receber alunos. Quer dizer, alunos não, foram dois discípulos, no caso, que sabiam, que estavam interessados em aprender e esculpir. Uma delas por indicação de Mário e de Ana, e o outro menino que era lá recente entrado no Instituto de Artes. Então, eles frequentavam o meu ateliê, acho que 2 vezes por semana, e nessa hora eu tinha que descer e fazer junto com eles alguma coisa para poder passar essas técnicas e tal. E, de uma certa maneira, funcionou. Assim, aos poucos eu fui me libertando lá do jugo do computador e tal. E tu não usas mais, então, recursos digitais? Agora não. Abriste mão. Agora não, também porque eu tenho esse meu trabalho na Design Toon e lá é muito computador. Lá é computador direto, né, Mauro? Pois é, então aí fica meio já equilibrado esse meu uso de computador lá com Design Toon, e na madeira, só em casos assim que tem um trabalho mais complicado, eu dou uma modelada rápida, assim, mas nada como eu fazia antes, né? Bom, nós temos uma pergunta aqui no presencial, mas antes, para dar tempo de chegar aqui, eu trago uma do Kiyoshi Shimizu. Alguma ligação com a monozukuri japonês de fazer as coisas? Eu acho que... Eu não sei bem o que seria monozukuri, mas sim, acho que tem essa cultura oriental de ter uma prática de trabalho, de adquirir conhecimento e técnica durante um período longo de tempo. Eu acho que isso sim. De levar assim, um tempão para aprender a cortar o sushi, ou só para fazer. Tem isso sim. Obrigada. Agora passamos a palavra para a Júlia Corso. Tudo bom? Eu queria perguntar em relação ao nome das esculturas. Porque assim, eu cheguei aqui pensando que eu olhei o nome e eu pensei que eu ia acertar. Aí eu olhei aquela que agora eu percebo, que é a nuvem, e pensei, essa é claramente a árvore. Olha aqui, é uma árvore. Eu errei todas. Eu me desafiei, aí antes eu pensei, eu vou acertar e aí depois eu vou ler. Eu errei todas. Eu achei que a nuvem fosse a árvore, eu tinha certeza que aquilo ali era o rio, pelo amor de Deus, parece água. Aí eu... Então eu posso dizer... Água borbulhante. É, água borbulhante. Aquilo ali eu tinha certeza que era água. E aquilo ali eu pensei, as 2 pontas do arquipélago que está ligando... Errei tudo. Aí eu queria perguntar se tem uma foto, alguma coisa que deu origem a isso, que, claro, depois foi foi virando muita outra coisa na tua cabeça até chegar na escultura. Onde está, ali particularmente, a nuvem? Onde é que está? O processo assim de criação, ele começa às vezes assim agora, quer dizer, já foi diferente, mas agora é meio casual, sabe? Eu chamo de casual porque não é assim, eu vou sentar e vou pensar numa escultura, não é assim que funciona para mim no caso das esculturas. Ela vem uma ideia, sabe? Vem uma coisa de ideia, assim, de forma, uma noção de volume.
E eu dou uma notada naquela ideia, e caso ela persista durante algum tempo no papel, na minha anotação no computador, aquilo segue adiante. Mas a maioria desses flashes assim de volume, elas vão se perdendo, assim, perde o interesse, eu perco o interesse. Ela não sobrevive a 2 meses. Mas se ela passar de um certo período de tempo, eu começo a desenvolver ela um pouco melhor mentalmente. E a ponto de eu ter que sentar e desenhar e definir melhor esses algoritmos que eu chamo, para daí começar a pensar na escala que a peça vai tomar e na execução da peça. Então, agora a criação, eu chamo ela de casual, assim, porque ela não vem assim objetivamente, eu vou sentar e pensar numa próxima escultura. Ela fica tem várias ideias no meu ateliê, várias anotações rabiscadas. A maioria vai se perder ali. E Mas, Mauro, quando nasce, já vem com nome? Sim, o nome vem depois? Pensei numa nuvem. Primeiro vem o nome. Primeiro vem a referência, no caso da exposição, nuvem, árvore. Vem uma ideia de árvore, uma ideia de nuvem, de relevo e de rio. Né? Meio assim que tem funcionado. Aliás, esse título é do Mauro. Ele já veio com as obras e com o título. Bom, vou trazer mais uma pergunta aqui do nosso público que acompanha pelo YouTube. A Aline Barbosa, ela pergunta: Mauro, como funciona o seu processo do fazer artístico? Há uma relação entre a análise do mundo, a ação do pensamento e do imaginário, e as esculturas que somam-se a nós. Você dialoga com esses campos? Eu tenho, assim, que nem eu falei, meus interesses são em outras áreas do conhecimento que não as artes plásticas. Então, por exemplo, um livro que eu li há pouco, fiquei muito envolvido com esse livro, é um livro do Carlo Rovelli, físico italiano. Acho que o título é Ordem do Tempo. Ele fala do nosso conceito ocidental de como o tempo passa, como nós percebemos o tempo. É um livro que nunca releio o livro, mas esse livro eu reli acho que 6 vezes. Porque é muito difícil, tem capítulos assim que eu não consigo até hoje entender exatamente o que ele está falando. Mas é muito interessante. Então, esse tipo de informação de como que nós percebemos o tempo, ou que ele fala nesse mesmo livro sobre física quântica, que a física quântica difere da física newtoniana pelo fato de que a física quântica pensa no átomo e a newtoniana pensa na média dos átomos, esse tipo de informação me faz pensar muito mais do que ver uma exposição de arte, entende? Ou então, agora, depois do Carlo Rovelli, eu li um livro por consequência de alguma situação do livro do Rovelli, do Richard Feynman, físico americano, que trabalhou com física quântica, que também trata desse tipo de assunto, de que a física quântica, a nível de átomo, ela se comporta de uma maneira bem diferente, mais pensando nas probabilidades do que na coisa matemática exata, né? E, por exemplo, isso eu relaciono com os livros do Nassim Taleb, que ele fala das probabilidades, do acaso, do antifrágil, do cisne negro. Então, tudo isso vai formando um corpo de pensamento que eu fico envolvido e interessado nesse tipo de coisa que eu não sei como, mas, sei lá, acho que certamente influencia na minha produção, assim, né? Porque é o que anda, assim, circulando na minha cabeça. Que é o meu interesse, sei lá, e daí tem a música também, enfim, esse tipo de coisa, assim. Mas, na verdade, tudo influencia. A roupa que tu compra, a comida que come, sei lá, como tu dorme, o filme que tu vê, tudo, né? Tudo influencia. Bom, trago mais uma aqui. Tem um pessoal curioso querendo saber das madeiras que foram usadas nas obras. Nós ainda não trouxemos essa informação, então gostarias de contar para a gente, Mauro? Além das madeiras utilizadas para as obras presentes nessa exposição,
comenta também se tu usas alguma outra, ou se deixaste de usar alguma por não ter mais acesso. Eu gostava de usar muito embuia, que são as 3 madeiras preferidas que eu gosto de esculpir: a embuia, madeira escura, marrom escura, o pau-marfim ou guatambu, que é a madeira da árvore, e o cedro ou mogno, que é essa madeira avermelhada. Tu já tinhas feito uma nuvem em embuia. Já tinha Aquela feito a escura. nuvem em embuia, exato, em madeira escura, que é a nuvem negra que apareceu antes ali, né? Mas, por exemplo, embuia já é impossível de se achar aqui no Brasil, aqui no Sul, que é a madeira do Sul, né? O guatambu também já não consigo achar. E o cedro ainda tem. Mogno é corte proibido, mas eu ainda tenho bastante. E tu tens um estoque de madeiras no teu ateliê. Eu tenho bastante madeira, assim, porque quando eu acho, assim, eu compro e tal. E a minha execução, a execução das minhas peças, como eu falei, é demorada, assim, são 3 meses, 4 meses, às vezes, então, no máximo 4 peças por ano. Então, não é um consumo de madeira grande, né? E recentemente, uns 3 anos atrás, eu descobri a oliveira, que na região ali onde eu moro tem plantações de oliveiras e todo ano, acho que após a colheita, eles fazem uma poda. Isso gera muita madeira, que o pessoal deixa às vezes no campo ou usa para lenha e tal, mas é uma madeira super bonita e muito dura e tal, mas ela tem um resultado, assim. Eu geralmente faço colheres de madeira, que é uma outra atividade. Não falamos sobre isso ainda. Pois é. E fica intercalando, né, Mauro? Entre uma peça e outra dessas que estão na exposição, entre uma peça e outra, meio que para, tipo, recuperar o fôlego, digamos, eu faço esculturas pequenas e também faço um conjunto de colheres de madeira. Então, imagina, agora eu tenho um monte de colher de madeira lá em casa, porque entre uma peça e outra eu vou fazendo, sei lá, 20, 30 colheres, e sempre de oliveira, porque é uma madeira que dá eu acho uma madeira especial, assim, para fazer utensílios de madeira, porque ela tem uma oleosidade natural, e na cozinha acho que funciona super bem, assim, né? Ela funciona para lavagem, manutenção da madeira, é super ok. Aparece, né, uma cena no vídeo. Sim, é verdade. Tem uma das ações que o Mauro faz é realmente lixar uma colher de madeira dessas, né? Até eu me lembrei, Neiva, que a gente não comentou uma ideia tua que começou nas nossas primeiras conversas, que foi a de que o filme poderia ter um desenho de som que se derramasse pela exposição e servisse como uma espécie de uma soundscape, né? Uma paisagem sonora, e que ficou na minha cabeça, mas inicialmente a minha ideia era usar a música eletrônica que o Mauro ouvia para trabalhar, mas logo eu desisti da ideia, né? Por imaginar o efeito disso na exposição. Reverberando ali. Exato, né? então eu fiquei com essa promessa e essa dificuldade. Mas a maneira como eu resolvi no filme, e que eu acho que serve, né, em última instância agora como uma paisagem sonora ali, foi de aproveitar o barulho e o ruído e os sons do trabalho do Mauro. Os sons de madeira. De madeira, do lixar a madeira, do escavar a madeira, né? Que é um som maravilhoso, parece alguém comendo uma maçã, assim, Parece. Né? Tem um som de uma furadeira que não é tão agradável, mas é interessante também. Então a ideia foi usar esses sons para contaminar um pouco a exposição e a gente se sentir um pouco, né, no ateliê do Mauro. Foi uma sugestão tua também da gente aproveitar a ambiência, né, os passarinhos, o som, né, externa ao ateliê. Exatamente, porque o ateliê está fora de Porto Alegre, né, num ambiente super natural, rodeado de árvores, enfim, então é um lugar que também traz um descolamento do mundo urbano, né? A gente não está no meio de uma cidade, a gente está num lugar bem silencioso. E então, a partir desses sons, eu também pensei que
ficar reiterando sons de martelada por muito tempo poderia ser algo Muito cansativo. cansativo. Então, com aquela ideia então do gesto invisível, que o acúmulo de gestos torna o gesto invisível, eu pensei em transformar gradualmente o som, por exemplo, da martelada, gradualmente esse som ir se tornando um som musical, né? Numa espécie de uma analogia que o som musical seria então o gesto já invisibilizado, né? Ou já polido, já transcendente, né? ao gesto inicial. Então o vídeo ele está É como se ficasse ecoando, né? E vai se transformando numa outra Exato. sonoridade que forma um baixo contínuo. Exatamente, exato. E o som que era pontual, como o da martelada ou do de escavar, Ele se dilui. ele se torna um contínuo, realmente, um espaço, de repente, assim, né? E depois, um pouquinho antes da ação começar, ele volta a ser o som normal, quase como se nós tivéssemos entrado um pouquinho na cabeça do Mauro, né? No que ele está vislumbrando com aqueles gestos, né? E aí ele volta para a realidade, sai do ateliê para recomeçar no outro dia, né? Mas então, né, um detalhe que acabou sendo interessante, essa contaminação do vídeo, né, no restante da exposição, que foi uma ideia tua, tu te lembra? E depois quero te ouvir falar sobre aquelas inserções, aquelas imagens, aquele enquadramento. Uhum. Tu não contasse para nós de onde vem aquilo, tu disseste que não tens formação em artes visuais. Não. Estamos desconfiadíssimos. Mas a arte de enquadrar... o espaço são os enquadramentos do espaço externo, né? E também do ateliê quando o Mauro não está, né? Que eu acho que foi uma abordagem mais fotográfica, que tem o filme, são takes parados, longos, né? Até eu acho que foi uma decisão nossa também, né? De trabalhar com um ritmo de montagem nada acelerado, muito natural. E esses enquadramentos, então, eu acho que buscam uma espécie de uma poesia, né? Daquele lugar ainda esperando o Mauro chegar, assim, né? Eu acho que tem a ver com isso. Uhum. Bom, nós temos uma pergunta aqui do público, mais uma e mais algumas aqui do online. Então, vou equilibrando aí, passando e chamando vocês, tá? Camila? Eu tenho uma pergunta para vocês, então. Boa noite. É para o Mauro e para a Neiva. Essa exposição vem sendo pensada há 2 anos, né, mais ou menos. Eu queria saber se alguma peça foi retirada ou foi adicionada até essa composição atual de 4 esculturas que a gente pode conferir na galeria. Sim, nós tínhamos pensado originalmente em incluir aquela das peças também baseadas, né, num conceito matemático. Não sei se tu queres falar, Mauro, ou se tu está guardando esse projeto para alguma outra exposição. Não, quando nós começamos a pensar na exposição, eu tinha, acho que, o Rio, né, Neiva? E tinha uma outra escultura que era formada por 10 toros. 10 toros. Sim. Bem difíceis também, né? Ela Difícil a execução. tinha Elas iam claramente- ficando mais complexas. Nós até chegamos a pensar numa maneira de mostrá-la, né? Tinha claramente vitrine. uma organização formal, assim, de como que eu pensei. Quer dizer, para mim era lógico, era claro. Mas ela não tinha essa referência a elementos da natureza que tem agora. Ela era bem mais abstrata, bem mais quase geométrica, né? E a exposição, a princípio, estava resumido no rio, na nuvem e no arquipélago. E aí teve esse 1 ano a mais de pandemia, devido à pandemia, e aí nasceu a árvore, né? Cresceu uma árvore na exposição. Então essa É bem que sintomático. Essa árvore super expressiva, bipolar, inclusive, nasceu na pandemia, Sim, no período de clausura. Fez bem essa pandemia para nós aqui, né? Para o Mauro e para quem Fez bem. tá podendo ver a obra. Eu trago uma outra pergunta aqui da Aline, que está nos acompanhando no online. Começa com um comentário, Mauro. O cientista é um profissional que executa uma atividade sistemática para atingir o conhecimento sobre algo. No seu ponto de vista, suas artes lhe resultam ou lhe acrescentam conhecimento? eu penso assim que
o conhecimento, a ciência ao lado da arte, ela tem uma função assim que é de te tirar do teu padrão de atuação. Então, por isso, acho que tem essa nossa atração por novidades, por novas descobertas, por uma obra de arte que tu não imagina. É para te deslocar do centro, assim, para tu perder o equilíbrio. Então, acho que a arte funciona nesse sentido, e a ciência também, quando ela possibilita um vislumbre de alguma coisa nova. Então, é meio que assim que eu percebo essas duas áreas de conhecimento que são em comum a nós todos, assim, só que uma tem uma coisa mais racional e lógica, enquanto que a arte trabalha mais com o sensitivo e uma sensibilidade, né? Mas a função, acho que é te tirar do equilíbrio. Assim. Muito obrigada. Vou passar agora para o Fábio Del Rey, fotógrafo. Tudo bom, Mauro? Oi, Fábio. Bom, duas coisas. Uma, eu tô na cabeça o que eu achei muito legal, tu colocou da escala para ti, né? Que é o teu colo, o tamanho da bancada e o tamanho do teu saco. O saco no sentido de teu limite. Tu percebe isso já de antemão que tu vai desistir, ou seja, tu consegue perceber esse tempo de trabalho. Mas o que eu estou muito curioso, assim, tu fala sempre da coisa, tu tem a ideia e tu pega a madeira. Nunca aconteceu a madeira de fazer o inverso, digamos, dela de pedir para fazer uma coisa, uma vez pegando esse objeto? Esse tipo de diálogo no qual o material se impunha, às vezes, a minha intenção acontecia muito no início da minha carreira, assim, porque a gente não sabe exatamente como o material vai reagir, ou se aquela ideia que eu estou pensando em executar vai ser possível de fazer tal e qual eu imaginei fazer. Mas depois de tanto tempo trabalhando, esse diálogo fica diferente, assim, esse diálogo fica mais ditatorial, assim, da minha parte. Eu mando e a madeira obedece. Quer dizer, não é bem assim, porque eu tenho que respeitar também a madeira, não é assim, mas como eu sei até onde aquilo vai ou não vai, então esse tipo de imprevisto cada vez fica mais raro, assim, né? No início realmente tinha muito desse imprevisto e acabava sendo incorporado à peça final, assim, né? Mas agora não. Uma peça, nunca foi a partir de uma peça, uma madeira que aparece. No início acontecia essa situação, né? Que a madeira sugeria alguma forma e tal, mas agora não, agora é o contrário. Eu mando e o outro obedece. Mas, claro, respeitando as limitações do material, né? Então, é diferente o diálogo agora. E, bom, enfim, tu ficou anos trabalhando, né? Então, tu sabe até onde pode ir ou não. Claro, às vezes acontece um imprevisto, às vezes, mas é muito raro hoje em dia. Por exemplo, eu me cortar hoje em dia, é muito difícil. Mas no início eu vivia me cortando. Bom, trago mais uma aqui do online, da nossa plateia online, Leandro Silveira. A satisfação do artista Mauro é atingida ao final da obra ou vai além? O artista Mauro aprecia a interação, o efeito da obra nos visitantes da exposição? Espera alguma reação específica? Não espero nada, assim. O meu objetivo, assim, já foi alcançado antes, assim, foi alcançado durante a execução, sabe? O motor que me leva a fazer as obras não é depois, é durante. Então, depois claro, é prazeroso ver a exposição, é legal ver tudo montado, ter o catálogo, ter as fotos. Mas o motor que me leva a fazer a escultura não é a exposição, é a minha execução, sabe? É o fato de eu poder passar um tempo no meu ateliê com aquela música e me dedicando à execução das peças. Depois já foi cumprido o objetivo que eu tinha em fazer a peça, sabe? Depois não é uma coisa que me toma meus pensamentos, assim. E, Mauro, o processo é simultâneo? Tu vais trabalhando várias peças ao mesmo tempo? Começa uma, termina, começa outra, termina. Geralmente começo uma e termino. Ocasionalmente, às vezes, quando
por exemplo, no caso do arquipélago, ele ficou parado um tempo, porque a ideia inicial que eu tinha de como fazer aquelas elevações não estava me agradando, assim. Então, eu parei ela e fui fazer umas outras peças menores até vir a solução, sabe? E hoje em dia, como eu falei antes, eu não vou sentar e ficar forçando até aparecer a solução. Aquilo meio que vem quando eu estou caminhando, quando eu estou dirigindo, quando estou correndo, enfim. Ela não vem através de uma coisa objetiva que eu sento e vai ter que sair, vou ter que espremer alguma solução para aquela escultura. Ela vem, eu deixo meio que andar sozinha, assim, né? Isso também só foi possível, esse tipo de processo de trabalho só foi possível pelo fato de eu e a Lia nós termos essa empresa pequena, que é a TUM, que garante o básico ali. Porque teve um período longo da minha carreira que a escultura pagava as contas. Quando aquilo fechava no final do mês, é ok. Mas quando não fechava, era um problema isso, né? Então, às vezes, tu tinha que te forçar a produzir uma peça. Então, essa liberdade da criação de escultura em madeira, do processo de execução, e eu ter essa liberdade de poder ficar, às vezes, 4, 5, 6 meses numa peça, eu conquistei e não quero abrir mão agora. Porque tem a Design Toon. Então, é um prazer que eu estou usufruindo, não faz o quê? Uns 5, 6 anos. Então, para mim, isso é muito precioso, assim. Bom, trago mais uma questão aqui da plateia online, da Juliana Brisson. Mauro, para você é importante perceber teu corpo durante o processo de criação com as madeiras? Percebe modos seus de estar, físicos e abstratos, que interferem na feitura e no processo com a obra? Sim. Essa consciência do corpo, ela também tem uma data, assim, ela tem a data da Design Toon. Porque quando eu comecei com a Lia Design Toon, eu fiquei um bom tempo também muito envolvido com essa atividade e não via o meu dia, às vezes não dava conta do que eu tinha que fazer. Então, eu fui tentar achar a solução para isso, né? E, bom, tem esses cursos, essas oficinas de hacks mentais, hacks isso, hack de tempo, produtividade. E eu fui fazendo algumas oficinas, alguns cursos, e acaba que vai se chegando à conclusão e aos resultados de que se tu alimentar bem, se tu cuidar do teu corpo, tu consegue ter energia para conseguir dar conta do que tu tem que fazer. Então, minha alimentação mudou, comecei a fazer atividade física, tudo isso porque antes eu não dava conta. E depois que eu comecei a fazer esses cursos, as oficinas e tal, isso eu percebi o resultado em mim, no meu corpo e na minha capacidade de poder dar conta do que eu tinha que fazer, fisicamente e mentalmente. Então, isso realmente faz muita diferença. Isso também é uma coisa que me é muito importante, assim, de ter esse equilíbrio do corpo com a mente, de cuidar da tua saúde física, né? É realmente, sim, muito importante. Ótimo. Bom exemplo aqui, hein, para nós seguirmos. Trago um comentário agora da Adriana Mendes Oliveira, que diz que tem plantação de oliveiras. E quando quiseres é só pedir. Ela é amiga da Mayumi, então tu tens como encontrá-la facilmente. Obrigado. Tive que trazer aqui o momento da oferta. Tem alguma pergunta aqui do público? Senão eu vou então trazer a última da nossa plateia online, a Eleonora Maria Lampert Fabre Miranda. Mauro, tu faz e pensa teu trabalho pensando na madeira e não em outro material? Temos uma história ótima para contar. Bom, meu material de preferência, assim, de onde eu me sinto mais à vontade e tal, é madeira. A história que a Neiva conta é que
no início assim da carreira e tal, eu me encontrava com Chico Stockinger num evento, numa vernissagem, numa abertura de exposição, e volta e meia ele vinha, Mauro, Fuch, ele dizia, Fuch, quem não esculpe em pedra não é escultor, é outra coisa. Tu tem que dar um jeito de esculpir em pedra, porque ele fica, olha, me mostra a tua mão, tem calo? Ah, não tem calo? Putz, não é muita coisa. Tanto que me encheu que um dia eu fui lá no ateliê da Vila Nova e esculpi em pedra com Chico Stockinger. E ele me disse, escolhe uma pedra aí, te dou essa ponteira, essa marreta, e tu vai trabalhando, né, Mauro? Fuch. E aí eu peguei a pedra e fiquei lá num canto batendo, e aquilo não adiantava, não avançava. E o Chico ficava rindo lá num canto, olhando para mim e rindo. E ficava lá, surdo, né? Mas, enfim, ele ficava só me olhando e com aquele sorriso dele. E eu batendo, ele me gozando. Cheguei uma hora, comecei a bater com mais força para ver se aquele negócio dava um jeito, assim. E o Chico começou a dizer, vai quebrar, Fuch, vai quebrar. E eu, ficando mais irritado, ficava até que chegou uma hora, a pedra quebra no meio. Aí o Chico cai na gargalhada. Eu fiz, isso aqui não é para mim, né? Peguei e fui embora. Foi. Então, encerrada a experiência com pedra. Então, eu já experimentei a argila durante a escola e tal, é muito macia, ela não tem resistência, não oferece resistência, e, por outro lado, a pedra é resistência demais, e a madeira está ali no caminho do meio, né? Como o Buda ensina. Muito bem, então só imagina as tuas obras, tuas esculturas em madeira, há muito tempo. Sim. Então tá. Temos mais uma? Só um minutinho, nós vamos para a última pergunta da plateia presencial. Na ciência, quando tu acaba na pesquisa, tu acaba com mais uma pergunta. Tu continua respondendo a pergunta e nunca termina, né? Na escultura aqui, agora, termina a escultura. E agora, que vem? O que vai ser? O que está na tua cabeça? Como eu falei antes, eu tenho pendurado ali no meu ateliê, na sala, ali onde ficam os projetos, eu tenho um monte de desenho rabiscado, que são essas noções de escultura, esses pequenos fragmentos de ideia que estão lá pendurados. Eu acredito que a maioria delas vai dar em nada, aquilo não vai dar em nada. Mas uma ou outra, sim, aquilo vai seguir adiante, assim, é quase darwiniano, assim, entende? O que ficar mais tempo, assim, fixado na minha cabeça, que vai me estimular a pensar em seguir adiante, ela segue adiante. As outras vão se extinguir, né? Então, tenho ideia para fazer muita escultura, eu acho, né, ainda. As anotações ficam no teu ateliê? Como? As anotações? Sim. Tu tens um caderninho para anotar? Não, eu faço um rabisco em papel e deixo pendurado. No fim das contas, acaba que eu nem olho muito mais também. Também tenho anotações escritas, assim, que também ficam ali, que eu volta e meia dou uma olhada, ver se aquilo ainda continua me interessando, senão eu já apago. Então, mas eu me vejo fazendo escultura forever, assim, sei lá. É o que eu penso eu me imagino fazendo escultura até conseguir fazer escultura, né? Muito obrigada, Mauro. Obrigada, Neiva, também, Caio. Foi uma delícia ouvir vocês. Eu agradeço por terem compartilhado todas essas histórias. Realmente já nos dá um brilho a mais aí para visitar a exposição. Então, agradeço a presença de todos novamente e aproveito e faço esse gancho, então, do convite da visita, né? A exposição já está aberta. Temos só que ter cuidado para não ter mais de 10 pessoas ao mesmo tempo dentro da galeria, mas não há necessidade de agendar para visitar. Agora o Centro Cultural também está aberto, né, das 10h30 da manhã às 8 da noite. Então, podem vir visitar. E também temos opções de visita guiada, visita mediada, nas sextas e nos sábados. Aí sim, com agendamento,
E aí vocês podem fazer através do site ou aqui na recepção do Ling. Então, a exposição fica em cartaz até dia 30 de dezembro. Que mais? Mais algum recado, gente? O recado é que venham visitar a Venham exposição. visitar, né? E terminamos esse encontro compartilhando um trechinho do filme Gesto Invisível, do Caio Almon. Obrigada a todos, uma boa noite.